Você já sentiu vergonha de algo que pensou? Já tentou esconder uma emoção que surgiu do nada? Já se pegou julgando alguém e logo depois percebeu que talvez aquele julgamento dizia mais sobre você? Pois é, existe uma parte da nossa psique que não aparece nos sorrisos de rede social, nem nas apresentações de trabalho, nem no espelho que escolhe a melhor luz. Ela vive nos bastidores, se esconde, se camufla, se reprime. Jung chamou essa parte de sombra. E por mais que a gente tente ignorá-la, ela está lá, observando, sussurrando, esperando. Não para nos destruir, mas para nos completar. Hoje, vamos mergulhar numa das ideias mais impactantes da psicologia junguiana, a sombra, e como o contato com ela pode nos curar profundamente. Se você está pronto, pronta, para olhar com coragem para o que foi negado, seja bem-vinda, seja bem-vindo. A viagem será escura em alguns trechos, mas no fim, a gente sempre encontra mais luz. O que é a sombra? A sombra, segundo Jung, é tudo aquilo que a consciência rejeita. Tudo que você não quer ser, tudo que você não pode ou não deve mostrar. Desde criança, vamos aprendendo que é aceitável. Meninos não choram, meninas não gritam, você não pode sentir raiva, você tem que ser sempre gentil. E aos poucos, aquilo que é inaceitável vai sendo empurrado para o porão da psique. Essa região escura, onde guardamos nossos impulsos proibidos, emoções reprimidas e desejos negados, é o que Jung chamou de sombra. Mas atenção, a sombra não é só ruim. Ela também contém potenciais esquecidos, criatividade abafada, forças instintivas. Como ele dizia, a sombra é 90% ouro. O problema não é ter sombra, é ser possuído por ela sem perceber. A máscara e o que ela esconde. A sociedade nos ensina a usar máscaras. A psicologia junguiana chama essas máscaras de persona. A persona é o papel social que você veste, o profissional competente, o amigo confiável, a pessoa calma, gentil, sorridente. Mas quanto mais você se apega à máscara, mais a sombra cresce nos bastidores. Exemplo: se você sempre finge estar bem, a sombra pode conter uma dor imensa, negligenciada. Se você sempre é o forte, a sombra carrega a sua vulnerabilidade. Se você se acha iluminado, a sombra te lembra do que ainda não foi visto. E quanto maior a distância entre a persona e a sombra, maior o risco de colapso interno. Os sintomas da sombra não vista, a sombra ignorada, não desaparecem, ela se manifesta. Mas não do jeito que você espera. Ela aparece nos impulsos que você não controla, nos julgamentos que você faz dos outros, nos sonhos perturbadores, nas relações que te provocam sem explicação, nos vícios que disfarçam o vazio, nos momentos em que você se pergunta: por que eu fiz isso? Sabe aquele ataque de raiva que pareceu desproporcional,
aquela inveja que você finge que não existe, aquela sabotagem que surge no auge do sucesso? Provavelmente é a sombra agindo por você, sem consciência. Os mecanismos de repressão. Mas por que temos tanta dificuldade de olhar para a sombra? Porque fomos ensinados a negar, reprimir, moralizar o que sentimos. Reprimir o medo, reprimir a sensualidade, reprimir a tristeza, reprimir o desejo. Mas como dizia Jung, aquilo que você resiste, persiste. A repressão não elimina, ela apenas empurra para o inconsciente. E o que é reprimido volta, de forma distorcida, explosiva, destrutiva. A verdadeira cura não está em reprimir, está em integrar. A projeção. Quando vemos a sombra no outro, o que não aceitamos em nós, projetamos nos outros. Você já sentiu repulsa por alguém sem saber exatamente por quê? Às vezes, aquilo que mais te incomoda no outro é justamente o que você não reconhece em si mesmo. Jung dizia: tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a uma melhor compreensão de nós mesmos. A sombra se projeta no colega arrogante que reflete a sua vaidade negada, na pessoa sensível que mostra a sua fragilidade reprimida, no outro agressivo que espelha sua raiva contida. Reconhecer as projeções é o primeiro passo para recuperar a sombra, porque o que você vê lá fora é um reflexo do que ainda não viu aqui dentro. Mitos, contos e a sombra. A jornada da sombra é antiga. Está presente nos mitos, nas histórias, nas religiões. O herói que desce ao submundo para enfrentar o dragão. O príncipe que beija o sapo e ele vira rei. A bela que se apaixona pela fera. Jesus que vai ao deserto e enfrenta a tentação. Todas essas narrativas representam a necessidade de confrontar o lado sombrio, não para destruí-lo, mas para transformá-lo. Jung viu os mitos como reflexos da psique humana, e todos os grandes heróis, em algum momento, precisam enfrentar sua própria sombra. A cura acontece na escuridão. É no momento em que a gente para de fugir que a cura começa. Integrar a sombra não é só tornar negativo, é se tornar completo. Significa dizer, sim, eu posso ser generoso, mas também tenho inveja. Sim, eu sou gentil, mas posso manipular quando me sinto ameaçado. Sim, eu busco o bem, mas tenho raiva, desejo, instinto. Essa honestidade radical abre espaço para uma transformação real. Porque aonde há aceitação, há liberdade. E onde há luz e sombra juntas, há potência. Como integrar a sombra na prática? Alguns caminhos possíveis. Observar suas reações extremas, o que te tira do sério, o que te causa vergonha, o que você evita sentir. Ali pode estar uma parte da sua sombra. Analisar seus sonhos. Muitas figuras sombrias nos sonhos representam aspectos reprimidos. O monstro, o assassino, o animal, o estranho. Todos podem ser símbolos da sombra. Escrever sem filtro. Faça um diário da sombra. Escreva tudo o que você não deveria pensar, sem censura, sem julgamento. Abraçar o desconforto. Sombra não é conforto, é confronto. É preciso maturidade emocional para olhar para si, sem se destruir. Psicoterapia.
com um bom terapeuta junguiano, é possível criar um espaço seguro para integrar a sombra. A força que vem da sombra. Uma das maiores surpresas do processo de integração é perceber que a sombra não é só escuridão. Ela também contém coragem que você não acessa, criatividade que foi abafada, sensualidade vibrante, sensibilidade intensa, potência de ação. É como diz Clarissa Pinkola Estés: não somos feitos apenas de ossos e luz, mas também de selva e sombra. Ao integrar esses aspectos, nos tornamos mais verdadeiros, mais vivos, mais inteiros. A sombra como guia espiritual. Paradoxalmente, o caminho mais profundo de luz passa pela escuridão. Jung afirmava que a integração da sombra era essencial para o processo de individuação, ou seja, o caminho de se tornar quem você realmente é. A sombra não é o fim do caminho, ela é a porta de entrada. A cura junguiana não busca eliminar o lado sombrio, busca acolhê-lo com consciência para que ele se transforme em sabedoria. A sombra é um convite à totalidade. Você não é só luz, nem só sombra. Você é ambos, e é na integração dessas polaridades que nasce a cura verdadeira. A sombra, quando rejeitada, é destrutiva, mas quando reconhecida, é transformadora. Ela nos tira da ingenuidade, nos aproxima da empatia, nos torna humanos, reais, compassivos. Então, da próxima vez que você sentir vergonha de algo em si, ou raiva, ou medo, ou impulsos proibidos, não o jogue no porão da alma. Escute. Olhe com honestidade, porque talvez ali haja uma parte sua implorando por atenção. Uma verdade que precisa ser acolhida, uma luz escondida na escuridão. E como dizia Jung, a sombra é um problema moral que desafia toda a personalidade do ego. Reconhecer a sua existência significa lançar luz na escuridão e, assim, ampliar a consciência. E agora, se essa jornada pela sombra te tocou, deixa nos comentários qual parte de si você tem mais dificuldade de aceitar. Compartilhe esse vídeo com alguém que está enfrentando suas próprias sombras. E se inscreve, porque no próximo episódio temos mais. Até o próximo.